Pai Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Pai Senhor, para quem já deu Pai Senhor aqui no chat. Pai Senhor para a irmã Milena, irmã Kelly, irmã Roseli. Pai Senhor para a irmã Francilene, irmã Sheila, irmã Silvana, pastora Luciana. Pai Senhor para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Mais uma vez estamos aqui para aprender sobre a palavra do Senhor. Confirmem para mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Se tá tudo certo aí. Confirma para mim aí. Tá bom para vocês a imagem, o áudio? Dá uma confirmaçãozinha aí para mim. A irmã Neuza tá perguntando sobre o link da mentoria. Eu ainda não estou fazendo mentoria, irmã, tá? Se a senhora estiver no grupo da comunidade, manda mensagem para mim no privado que eu mando o link para a senhora, tá bom? Mas eu ainda não tenho ainda uma previsão para voltar, até porque tá meio... Tô resolvendo umas coisas aí ainda, tá? Hoje nós vamos falar sobre a libertação pela verdade. Vamos voltar ali a João 8, 31, 32. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mandar o link do grupo da comunidade para vocês. Pera aí. Deixa eu só abrir aqui, pera aí, rapidinho. Tá aqui, ó. Pronto. É só clicar, tá? É esse link aí, ó. Voltando, hoje nós vamos falar sobre libertação por meio da verdade. Acredito. Que é, Caio? Não, tô ocupado, já te falei. Acredito. Mas espera só um pouquinho, tá? Voltei. Vamos lá, vamos começar logo. Peço que você compartilhe essa live com alguém. Compartilhe aí na tua igreja, no grupo da tua igreja, algum amigo. Dê o seu like se você ainda não deu like. Hoje nós vamos falar sobre a verdade. Libertação por meio da verdade. Na última live que a gente fez aqui, quarta-feira, eu tava falando sobre a missão da igreja. E aí eu fiz uma live de 1 hora e pouco. A gente falou sobre... Eu falei duas coisas sobre a missão da igreja.
2 pontos sobre a missão da igreja. Falei sobre algumas outras coisas aí. Eu acredito que ajudou vocês bastante. E eu falei que ia dar continuidade hoje na live. Só que não foi esse o comando que eu recebi hoje. Vou falar outra coisa, vou deixar pra gente continuar aquele estudo lá na segunda-feira. Se não surgir outra coisa, né? Também em cima. Mas hoje nós vamos falar sobre libertação pela verdade. João capítulo 8, Evangelho de João capítulo 8, verso 31, a gente vai ler verso 31, verso 32. A gente vai ler alguns versos aqui, a gente vai tirar algumas coisas aqui, eu acredito que vai ajudar você. Vai te ajudar no crescimento espiritual. Esse é o objetivo desses estudos, desses ensinamentos, é capacitar o crescimento espiritual, para que você consiga desenvolver e crescer na presença de Deus, tá certo? Vamos lá? Vamos fazer uma oração e a gente inicia, e tu já abre tua Bíblia aí se você puder. João capítulo 8, verso 31 e 32, enquanto você abre aí, a gente vai orar, eu vou estar orando, se quiser orar comigo, fecha os olhos. No final, se a gente conseguir, a gente vai estar orando pelos enfermos, tá? A última vez a gente não orou porque minha internet caiu aqui. E aí ficou ruim, a conexão, não consegui fazer, mas se der tudo certo, a gente ora pelos enfermos, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, mais uma vez, nesta sexta-feira, para aprender da Tua palavra. Eu estou aqui, Pai, para compartilhar das verdades que o Senhor tem me entregado, a Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, eu te convido a tomar a direção desse encontro, desta live. Senhor, fala aos corações, fala às mentes. Senhor, que possa haver uma compreensão. Senhor Jesus, possa haver uma abertura para que a Tua palavra possa penetrar e encontrar espaço. Que a Tua palavra crie, desenvolva um assentamento, uma estrutura dentro de cada pessoa que está ouvindo, que está aqui ao vivo, que está aprendendo, aqueles que ainda vão entrar e aqueles que assistirão depois dessa live. Senhor, que possa haver um assentamento da Tua palavra, que a Tua palavra encontre espaço, profundidade nos corações, trazendo transformação, trazendo vida, trazendo libertação, que ela encontre espaço, que essa verdade possa permanecer. Assim eu oro por cada pessoa, abençoa cada uma dessas pessoas que estão aqui, aqueles que vão entrar ainda e aqueles que vão assistir depois. Ser com eles, acampa os Teus anjos na casa deles, que todo impedimento, Senhor, contra a verdade possa cair por terra agora, seja destruído, que os Teus anjos possam, Senhor, se movimentar em favor do Teu povo, Senhor Jesus, quebrando, destruindo e cortando tudo aquilo que não vem de Ti, para que nós possamos receber a Tua palavra e o Teu Espírito tenha liberdade para operar. Nos abençoa, ser conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. João capítulo 8. Eu tô meio cansado hoje que eu acordei de madrugada, tá? Peguei uma guerra aí de madrugada de novo, como sempre. E aí eu tô meio cansado. Tô com a voz cansada. Mas vamos lá. João 8, Evangelho, capítulo 8, verso 31. Em diante diz assim: Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois, ou sereis, meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois semente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi com meu pai, e vós fazeis o que viste com o vosso pai. Somente até aí, somente até esses versos, tá? A gente vai desenvolver em cima disso aqui, dessas passagens bíblicas, principalmente da passagem do versículo 31, versículo 32. A gente vai desenvolver um estudo. Primeiro, Jesus está falando aqui que para os judeus que haviam crido nele. Então a gente tem que partir do ponto que Jesus está partindo aqui, do que a palavra está dizendo. A gente vai já entender um caminho prático aqui para a libertação. Jesus disse assim, ó, o texto vai dizer: e Jesus falou aos judeus que haviam crido nele. Então o primeiro passo para que uma pessoa ela comece a se libertar, ela precisa crer em Jesus. Não existe libertação
Não existe libertação sem crer em Jesus. Todas as pessoas que querem libertação, que querem vencer os seus pecados. Quando eu falo de libertação, me refiro diretamente a pessoas que estão escravas nos seus pecados, vícios, prostituição, imoralidade sexual, pornografia, ira, inveja, cobiça, lascívia e toda espécie de pecados que você pode imaginar. Se existem pessoas que estão ainda na prática desses pecados, elas estão presas e elas precisam de libertação. Para que uma pessoa ela consiga ser liberta, não existe libertação fora de Cristo. Algumas pessoas elas podem alcançar aí algumas estratégias para conseguir evitar com que elas pratiquem certo tipo de pecados, mas aquilo não é libertação. A verdadeira libertação ela acontece quando aquilo é arrancado, quando o desejo é removido, quando as afeições, os sentimentos e vontades são mudados dessa pessoa. Muitas pessoas elas podem parar, para te dar um exemplo, muitas pessoas elas podem parar de cometer adultério, mas ainda desejar no seu coração o adultério, ou ainda ter prazer nessas coisas. Então essa pessoa ela não foi liberta. Ela só simplesmente parou de praticar externamente, mas no seu coração ela ainda tem o desejo. Então isso não é libertação. A verdadeira libertação é quando há uma limpeza interna, partindo do interior, afetando o exterior. Jesus disse: limpai primeiramente o interior do copo, e o exterior ficará limpo. Então Jesus está dizendo, vocês precisam focar na mudança interna dos teus sentimentos, do teu coração, das tuas vontades, e consecutivamente aquilo que se pratica fora vai mudar, porque o exterior ele é afetado pelo interior. Na verdade, o exterior é dirigido pelo que tem no interior. Jesus disse em Mateus 15 que do coração dos homens procedem os adultérios, os assassinatos, as mortes, prostituição, todo tipo de pecado procede do coração, do interior do homem. Né? E Jesus disse que aquilo que contamina o homem não é aquilo que sai da sua boca, mas aquilo que entra, falando sobre alimento. Então, aquilo que está dentro. Então, o ponto central é uma mudança interior, interna, e não apenas fora, exteriormente, mas interior. Libertação é isso. Então, vamos colocar um ponto aqui para a gente conseguir definir o que é libertação. Libertação não é apenas parar de pecar, tá? Libertação, verdadeira libertação, é não desejar. A verdadeira libertação, ela muda o desejo, ela muda a vontade, que é algo interno. Tá dando para entender? Então pode ser que temos pessoas que elas não são libertas, não foram libertas, elas pararam de pecar, refrearam ali a prática do pecado, mas nos seus corações eles ainda desejam o pecado, ainda há um desejo, ainda há um prazer naquilo. Então essa pessoa ela não foi liberta, ela só refreou aquilo que ela praticava externamente. Talvez por meio das consequências, talvez por meio de alguma coisa. Mas ela não foi liberta, ainda está ali o desejo, ainda está ali a vontade. Então essa pessoa ela precisa continuar lutando até que ela alcance a libertação completa. No seu interior. Libertação verdadeira, parte de dentro para fora. Não é só fora. Tá? Então não confunda, eu não estou fazendo mais isso, então estou liberto. Não. Se em algum momento deslizar ou se aquilo te atingir com tanta força, tu volta a praticar. Porque ainda existe ainda ali, ó, a semente, ainda existe ainda resquícios dentro de você, ainda está ali. Vamos colocar assim, a semente está dentro de você ainda, daquele pecado, daquela iniquidade. Está ali dentro de você. Então, para que você seja liberto, aquilo precisa ser removido de dentro de você. Então, libertação é uma questão de mudança interior e não exterior apenas. Tá? Outra coisa, não é porque você nasceu de novo que você aceitou Jesus que você foi liberto. Uma coisa é diferente da outra. Tá? A gente tem que saber diferenciar isso aqui. Tem pessoas que elas confundem, elas pensam o seguinte: bom, nasci de novo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, né? Como Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 e 1 Coríntios 5,17. Acho que é 2. As coisas velhas já passaram, é que tudo se fez novo. Não, tudo se fez novo no sentido da tua natureza em Cristo. Se fez novo. Sai, eu te falei ainda agora. Tudo se fez novo nesse sentido. Abaixa isso aí. Tá. Fica na tua aí. Tudo se fez novo. Então vamos lá. Vamos pegar e a gente vai entrar aqui. Verdadeira libertação, ela acontece quando há uma mudança interna no indivíduo. Libertação verdadeira muda o interior do indivíduo e consecutivamente muda o que está fora. Tá certo? Beleza.
Jesus disse aqui, a Bíblia vai dizer sobre Jesus, João 8,31, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Então percebe que Jesus se volta para falar sobre a necessidade da verdade, permanência na palavra, para alcançar a libertação. Ele se volta para aquelas pessoas que creram nele. Então não existe libertação sem crer em Jesus, depositar fé no Senhor Jesus Cristo, entender que Jesus é o Salvador. Isso aqui é básico. Todos vocês que estão aqui, com certeza vocês creem em Jesus. Esse é o primeiro passo para caminhar dentro da libertação. Depois Jesus vai dizer, se vós permanecerdes na minha palavra. Outro ponto, não existe libertação. Primeiro, libertação, ela vem quando você crê em Jesus. Para, cara. Vai lá pra fora, vai. Vai, por favor. Vai, leva o teu ursinho e vai-te embora. Libertação, ela acontece, primeiro, ela começa quando você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus se dirigiu aos que haviam crido nele. Segundo, Jesus disse, vós permanecerdes na minha palavra. Não existe libertação sem permanência na palavra de Deus. Tem que haver palavra na vida de qualquer pessoa que quer ser liberto. Tira o sapato e sobe na cama. Tem que ter palavra. Então não existe libertação onde não há palavra. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí depois ele vai dizer, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então percebe que Jesus faz toda uma construção. Se a gente for pegar os pontos que Jesus está destacando aqui, ó, você vai ter fé, você vai ter permanência, você vai ter a palavra de Deus. E depois você tem libertação. Então nós temos 3 estágios antes até que chegue a libertação. Fé. Lá da geladeira tem água, vai. Fé, permanência, palavra e libertação. Se vós... na verdade o texto vai dizer... Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos 4 pontos. Nós temos a fé, nós temos a permanência, nós temos a palavra, permanecer na palavra, e a libertação, que é a consequência. Então eu quero falar com vocês sobre... eu quero focar sobre a verdade, porque a Bíblia vai dizer que a verdade quem traz a libertação, é a proposta desse vídeo, libertação dessa live, né? Pela verdade. Primeiro, a gente tem que entender o que é a verdade. Eu falei com vocês sobre o que é a verdadeira libertação, que não existe libertação sem mudança interior. Então, o que é a verdade? A gente precisa entender o que é a verdade. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Nós temos pelo menos 3 coisas que a Bíblia fala sobre verdade. Não pule, pare. Pare, eu não quero que você faça isso. Você está balançando ali, balança aqui. Sai fora. O que é a verdade? Em primeiro lugar, nós podemos definir a verdade em 3 coisas. Primeiro, a verdade, ela é o próprio Cristo. João capítulo 14, verso 6, está escrito assim, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Conhecer a verdade é conhecer Jesus e viver em comunhão com Ele. Caio, vai para ali, vai, por favor. Por favor. Segundo, a verdade, ela é a palavra de Deus. João 17, verso 17. Está escrito assim, ó. Santifica-os na verdade. Isso aqui é uma parte da oração de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você tem a verdade que é Cristo. Você tem a verdade que é a palavra de Deus. E você tem a verdade que também é o Espírito Santo. Em João 16:13, a Bíblia diz assim, e quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em todas as coisas. Então nós temos 3 coisas aqui definidas dentro da Escritura, que se definem como verdade dentro da palavra. Primeiro, Jesus, ele é a verdade. Segundo, a palavra de Deus, que é a verdade escrita. Terceiro, nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. A Bíblia diz que quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. Então, a função do Espírito Santo, uma delas, né, dentro de nós, é nos guiar dentro da verdade. Então, ele é o agente principal que vai pegar a palavra de Deus e vai começar a trazer as verdades dentro de você. Então, vamos lá. A verdade, ela é o ponto inicial, ou se não o caminho. Vamos colocar assim, vamos definir como um caminho. A verdade é o caminho para a libertação.
Não existe libertação sem verdade. E eu vou explicar aqui alguns conceitos ou algumas aplicações dessa verdade na vida de uma pessoa. E a partir disso aqui, você vai começar a entender a importância da verdade. Então ninguém pode ser liberto ou consegue ser liberto vivendo na mentira ou com a ausência da verdade. Vamos começar a partir daqui entendendo algumas coisas. Lembrando, a gente definiu que libertação ela é a mudança interior que afeta o exterior. Segundo, a gente definiu que a verdade, o que é a verdade? Nós definimos que a verdade é Cristo, verdade é a palavra de Deus, verdade é o Espírito Santo, que é chamado de o Espírito da verdade. Beleza. Agora a gente tem que entender em quais áreas essa verdade ela vai nos libertar. Eu quero aplicar em algumas áreas para você entender. Eu vou trazer alguns conceitos dentro de cada área que eu vou citar e você vai entender a importância da verdade. Então, quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, você precisa conhecer essa verdade em vários âmbitos da tua vida. Você precisa entender, e a verdade está dentro desses 3 pontos que eu citei para você: Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Então você vai ter que conhecer essa verdade em vários pontos. E a partir do momento que você começa a conhecer, lembra que o texto diz: conhecereis a verdade. Então a verdade ela vem por meio de conhecimento. E esse conhecimento nós podemos aplicar em 2 esferas: conhecimento teórico, conhecimento prático, vívido, experimental. Conhecimento teórico, leitura. Não existe libertação onde você não conhece, você precisa ler. E quando eu falo ler, você tem que ler Bíblia. Você vai ter que ler livros que te ensinem coisas, verdades da Escritura profundas que vão te ajudar. Para, meu filho. É o último aviso. O último. Faz de novo para te ver. Tu que sabe. Então, a verdade. Verdade teórica, verdade prática. Você precisa conhecer a verdade teórica, ler Bíblia. Não existe libertação sem palavras, sem verdade. Segundo, é conhecimento da verdade por meio da experiência. A palavra que Jesus usa aqui, conhecereis a verdade, a palavra conhecimento, ela é, a palavra, se eu não me engano, é epignosis, que significa um conhecimento adquirido por meio da experiência. Ou seja, aqui vai entrar o campo da experiência, vai entrar a oração, vai entrar experiências com Cristo, experiência vívida, você vai ter que andar com Jesus. Então nós precisamos dessas 2 dimensões para conhecer a verdade: conhecimento da verdade teórica, leitura bíblica, conhecimento teórico. Segundo, conhecimento prático, viver, experimentar de novo. Só um momento aí, pessoal. Pronto. Vamos ver se é com ele. Não pense vocês quando eu vou pra lá, eu vou pra espancar o menino não, tá? Eu vou conversar com ele. Em quais áreas essa verdade nos liberta? Vamos lá. Primeiro, acabamos de definir que a verdade ela vem por meio. Você acessa essa verdade por meio. Fique só aí na beira assistindo, por favor, cara. Essa verdade ela vem por meio de conhecimento teórico, conhecimento prático. Essa verdade ela nos liberta em quais áreas? Primeiro, vamos pegar várias áreas aqui a partir dessa explanação. Fecha a porta lá. A partir dessa explanação, você vai entender que como que essa verdade se aplica. Primeiro, da escravidão do pecado. João 8,32, Jesus diz: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. A primeira libertação é do domínio do pecado. Quando você começa a se relacionar com a palavra,
Quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, você começa a se relacionar com Cristo. E você vai ter esse relacionamento por meio da leitura, por meio da oração. Essa verdade, essas três esferas da verdade que eu defini aqui como Jesus, Espírito Santo e a palavra, vão começar a se relacionar contigo. E ele vai começar a te libertar da imoralidade sexual, da mentira, dos vícios, do ódio, da idolatria, do orgulho, abaixa do orgulho. Quando entendemos quem somos em Cristo e o poder da cruz, o pecado perde o seu domínio. Então a verdade ela vai se manifestar em você na libertação da escravidão do pecado. Segundo, das mentiras de Satanás. Verdade. João 8, capítulo 8, verso 44, está escrito que Satanás ele é o pai da mentira. Satanás escraviza por meio da mentira. Então, por que é importante você entender a verdade? Porque a verdade, quando você pega a verdade que está escrita na palavra e você absorve ela, você começa a se apropriar dessas verdades da Escritura, você começa a caminhar na dimensão da libertação. A libertação ela não acontece da noite para o dia. Você precisa entender isso. A libertação ela é processual. Eu já ensinei isso aqui várias vezes para vocês. A libertação ela é processual, ela é gradativa, ela leva tempo. Então você caminha, é um caminho. A libertação é um caminho que você vai sendo limpo, purificado. E a palavra ela tem um papel muito importante nessa libertação. Então quando a palavra, a verdade, o Espírito Santo, Jesus, você começa a entrar em contato com eles e começa a se relacionar, você começa a ser liberto primeiro da escravidão do pecado, segundo, das mentiras de Satanás. Esse é um campo, as pessoas elas têm em mente, elas pensam o seguinte, eu também pensava isso, que libertação é a expulsão de demônios, né? Tem as pessoas quando falam assim, a libertação, na cabeça dela vem logo uma pessoa endemoniada, gritando, grunhindo, e alguém impondo as mãos ou dando uma ordem para o demônio sair. Isso está dentro da libertação? Sim, faz parte da libertação, mas essa é a parte mais fácil da libertação. Você precisa entender isso. Essa é a parte mais fácil da libertação. Porque se a pessoa está ali, tem um demônio dentro dela, e aí alguém chega com autoridade, usa o nome de Jesus e expulsa o demônio. Manda o demônio embora e o demônio sai. Mas como que se expulsa caráter deformado? Não dá. Como que se expulsa vícios? Não dá. Vício não se expulsa, caráter não se expulsa. Mudança de mente não se expulsa. Ou seja, é tratamento. Tem que tratar a pessoa. Então tem que acontecer a desconstrução para acontecer a construção, a reconstrução do novo homem nessa pessoa. Isso aqui é libertação. A verdadeira libertação é essa aqui. Porque eu posso, por exemplo, dar um exemplo, se existe alguém que vem e está com o demônio lá, eu expulso. O demônio sai, vai embora. Só que a Bíblia diz que quando ele sai, ele vai tentar voltar de novo. Por isso que é muito complicado você ficar expulsando o demônio à torta e à direita das pessoas e não ensinar as pessoas o caminho da verdade. Não fundamentar ela na verdade da Escritura. Aí vamos lá, põe as mãos, expulsa, o demônio sai. Esse demônio vai sair e ele vai passar um tempo longe dela. Só que depois ele vai tentar voltar. Ele vai tentar recobrar a casa dele. Ele acha que é dele, né? Então ele vai tentar voltar pro lugar onde ele vivia anteriormente. Se essa pessoa ela não tem a fundamentação da Escritura dentro dela, não foi introduzida nela a verdade da palavra, ela não se fundamentou, ela não conheceu a verdade. Aqui, aí você vai entender o que eu estou ensinando. Se a pessoa ela não entendeu a verdade, quem ela é, o que Jesus Cristo fez por ela, o poder da palavra e tudo isso que nós temos dentro da Escritura, se ela não tem a compreensão aqui na mente dela, esse demônio vai conseguir entrar de novo nela e vai voltar a fazer morada, e o último estado dela torna-se pior do que o primeiro. Então se ela está na prostituição, quando ele volta, ele vai voltar e vai trazer outros 7 com ele. Isso aqui são palavras de Jesus, tá? Ele vai dizer o seguinte, havendo o espírito do mundo saído, sendo expulso, vaga por lugares áridos, e ele não encontra repouso. Então ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Ele volta, encontra a casa varrida, limpa, adornada, porém vazia. Ele vai, toma mais 7 espíritos com ele e passa a habitar nessa casa, ele representa a pessoa. E o último estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. Jesus está dizendo o seguinte, que o demônio sai e ele vai voltar. Então para que ele não volte, precisa
Precisa ter uma fundamentação na palavra de Deus. Precisa se existir. Olha, a irmã está fazendo uma pergunta interessante aqui, ó, Débora. O que faz pessoas ficarem endemoniadas? Você pode explicar? Brechas. Demônios, eles não conseguem entrar onde não tem portas de acesso para eles. Para que uma pessoa fique endemoniada, isso aqui vai soar meio estranho para vocês. Tem as pessoas que elas têm a compreensão de que o demônio só está ali quando manifesta. Não, tem demônios que eles estão dentro das pessoas, mas eles estão em silêncio. Em duas áreas eles podem habitar. Eles podem habitar na tua alma e eles podem habitar no teu corpo. Algum órgão, alguma parte do teu corpo, eles podem se alojar ali. Eles podem se alojar também na tua alma, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, alguma parte da tua alma. Que a alma do ser humano ela não é infinita, mas ela é muito grande. É um universo dentro da alma humana. Então ele pode se alojar ali. Tem pessoas que elas carregam espíritos com elas, mas eles propriamente eles não se manifestaram no corpo físico dela para tomar o controle dela ainda. Mas eles estão lá. Então tem pessoas que elas estão endemoniadas, o demônio está ali. Mas elas não estão possessas. Ou seja, o demônio não possuiu ela ainda. No sentido de tomar o controle dela. As ações dela. Ele não, ou seja, ele, dali de onde ele está, no corpo dela ou na alma dela, ele influencia ela. Com sentimentos, com pensamentos, com vontades, com mentiras. E ele vai começar a atuar com mentiras sobre essa pessoa. De lá de onde ele está. Então essa pessoa, antes de ela ficar possuída, possessa pelo espírito maligno, ela vai ficar oprimida. Ela vai ficar... São alguns estágios que chega até que chegue a possessão demoníaca. Então ele vai primeiro pressionar essa pessoa. Ele vai oprimir essa pessoa. Opressão. Ele vai ficar pressionando ela, oprimindo ela, até chegar no ponto de ele conseguir possuir ela de uma vez por todas. Entendeu? Mas quando chega nesse estágio, para chegar nesse estágio aí, muitas barreiras têm que ter sido quebradas. Muitas brechas têm que ter sido dadas para ele chegar nesse ponto de conseguir tomar o corpo dessa pessoa, porque não é uma coisa fácil para eles fazer isso. Muitas leis têm que ter sido quebradas no reino espiritual para poder eles conseguirem acessar isso aí. Olha só, tem muita pergunta aqui, ó. Minha irmã tá falando assim: pastor, tem alguém que eu orei e o demônio disse que ele recebeu bruxaria para acabar com a vida dela. Depois que expulsei os demônios, os bruxos querem minha cabeça agora. Bem-vindo ao clube, minha irmã. As pessoas acham que, assim, que só expulsar demônio e tá tudo certo. Eu já peguei muita guerra com demônio e bruxo. Essa madrugada eu peguei uma guerra, porque eu tô cansado. Não consegui dormir direito. Passei a madrugada em claro. Bom, se eu for contar o que eu passei, as pessoas vão dizer que é mentira. Mas é uma coisa mais louca do que a outra. Pastor, todo ser humano precisa manifestar demônio na libertação? Não. A irmã Maria está perguntando. Tem pessoas que elas são libertas sem necessariamente manifestar. Porque assim, ó, como a libertação funciona da seguinte maneira. A libertação ela vai acontecendo conforme a palavra vai encontrando assentamento dentro de você. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa libertação não acontece só quando o demônio manifesta. Essa libertação acontece quando a verdade começa a se estabelecer dentro de você. Por exemplo, vamos pegar aqui o estudo e você vai entender. Ó. Essa libertação acontece quando nós somos livres das mentiras de Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que elas têm complexo de inferioridade. Por exemplo, dentro da mente dela, ela tem pensamento de que Deus não ama ela, que ela nunca vai mudar, que não há esperança para ela, que ela nasceu assim, que ela nunca será diferente, que todo mundo odeia ela, que ninguém ama ela, que ela vai morrer, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então são mentiras. Mentiras que são lançadas por Satanás na mente dela. E ela acredita muitas vezes nessas mentiras porque elas não sabem, essas pessoas não sabem quem elas são em Cristo. Elas não sabem quem elas são. Como elas não sabem quem elas são, elas caem na mentira do diabo. Satanás lança ali, ó, sugestões. E essas pessoas, como elas não sabem quem elas são, elas caem nessa mentira. Agora, a partir do momento que ela começa a entender quem ela é, que ela é filha de Deus, que ele é filho de Deus, que ele foi perdoado, que ele foi justificado, ele começa a entender a palavra, a verdade, a Bíblia começa a fazer parte dele, dela. Agora Satanás não consegue mais ter acesso, ter espaço. Ele começa a perder campo dentro dessa pessoa, porque a palavra começa a se estabelecer. Então a batalha espiritual pela libertação, ela é uma luta por espaço.
Então, quanto mais tem da palavra de Deus dentro de você, menos vai ter da mentira de Satanás dentro de você. Então, quando a palavra começa a se estabelecer, ela vai encontrando espaço em vários âmbitos da sua vida, várias áreas. Ela vai entrando, e isso vai empurrando a mentira para fora. Vai empurrando a mentira para fora. Aí Satanás não tem mais espaço. Então é assim que a libertação começa a acontecer sem a manifestação dos demônios na vida de uma pessoa. Tá dando para entender? Mas às vezes pode acontecer de manifestar ou não, tá? Beleza. Então a libertação primeiro acontece, né, nas áreas. Primeiro, ele nos liberta da escravidão do pecado, das mentiras de Satanás. Terceiro, da ignorância espiritual. Oséias 4,6 diz assim, ó: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitos permanecem presos simplesmente porque desconhecem sua identidade em Cristo, sua autoridade espiritual, as promessas de Deus, a obra da cruz. Cara, isso aqui parece uma coisa simples, mas as pessoas elas não levam a sério isso aqui. Quantas das vezes eu já ensinei para vocês precisam saber quem vocês são em Cristo. Vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam conhecer a palavra. O maior problema que as pessoas elas enfrentam dentro da libertação é a falta do conhecimento. Elas não conhecem a palavra. Elas leem superficialmente. E como elas leem superficialmente, elas não têm conhecimento profundo, Satanás engana elas. Então o maior âmbito da batalha espiritual é pela verdade. Por isso Jesus disse que a verdade liberta. Então se é a verdade que é liberta, então a mentira escraviza. Então tem umas pessoas que estão presas na mentira do diabo e elas não conseguem ser libertas porque não conhecem, não têm acesso à verdade. Às vezes tem a verdade nas mãos, que é a palavra de Deus. Eu disse no início, né, que a verdade, uma delas é a palavra de Deus. Então as pessoas não leem. Então muitas das vezes as pessoas estão presas, escravas, porque elas não conhecem a verdade. Primeiro, elas não têm conhecimento teórico da verdade. Segundo, elas não têm conhecimento relacional com Cristo, que é a verdade. Ou com o Espírito Santo, que é a verdade, que é o Espírito da verdade. Que é responsável por guiar as pessoas, os crentes, os cristãos, em toda a verdade. A libertação também acontece, ela se desenvolve quando nós somos libertos do medo. Quem conhece a verdade entende que Deus está no controle. Cristo venceu o mundo, a morte foi vencida, não pode separar-nos do amor de Deus. Cara, essa questão do medo aqui foi uma das coisas que eu tive que aprender na prática, nas guerras espirituais que eu já travei pelas madrugadas. Eu percebo que o medo que eu tinha no início, as primeiras guerras que eu travei, batalha espiritual pela madrugada, eu tinha muito medo, que eu nunca tinha passado por aquilo. Primeira vez que eu peguei um ataque espiritual, meu amigo, eu achei que eu ia morrer. A minha vontade foi de correr, largar tudo, cancelar canal de YouTube, ir embora, desaparecer e viver minha vida sem mexer com nada. Porque o ataque foi muito forte. Nunca tinha passado por aquilo. E aí eu me vi numa situação onde ou eu me apropriava daquilo que a Bíblia diz, ou eu cria naquilo que a Bíblia diz, ou eu corria, me acovardava e sumia. E eu tive que ir para aquilo que a palavra diz, me apropriar daquilo que a Bíblia diz, viver aquilo que a palavra diz, confessar aquilo que a palavra diz. E aí o medo começou a diminuir. Hoje eu não tenho mais aquele medo que eu tinha no início. Eu tô sendo bem realista com vocês, dentro do campo da batalha espiritual. Porque é muito fácil quando você tá na batalha espiritual, você tá lutando com várias pessoas, tem várias pessoas te ajudando. Mas quando tu tá sozinho, que não tem ninguém para orar junto contigo, só tu de madrugada, e aí? Quem passa por isso sabe como é que é. Ali tu tem que ser macho mesmo, tem que ter coragem mesmo para poder lutar. Porque se tu for dar espaço pro vazão pro medo, porque Satanás trabalha com medo. Ele trabalha assim, se ele consegue te colocar medo, ele trava todo o resto. Então é assim, eu já percebi que é assim que ele trabalha. Ele trabalha com a mentira e com medo. Ai, começou já a travar a internet. Ele trabalha com a mentira e com medo. Então todas as vezes que ele for atacar as pessoas, os crentes, seja quem for, ele vai trabalhar no campo do medo e no campo da mentira. Essa aqui é batata. Então se você está de posse da verdade, que é a palavra de Deus, você consegue destruir e derrubar todo o ataque que ele vai trazer contra você. Então muitas das vezes eu travo batalhas, não sei se vocês vão entender, eu travo batalhas na mente. Esse é um dos campos que ele mais ataca em mim, contra mim. Às vezes eu tô dormindo, acordo, pum, de madrugada, meia-noite e pouco, 1 e pouco, 2 e pouco, 3 e pouco da madrugada.
Aí começa a vir um monte de ataque na mente. Tipo, não dá nem tempo. Começa a vir. Tô um monte de mentira falando. Não é uma voz que fala comigo, são pensamentos, são lançados. É assim que ele trabalha. Eu tenho que ficar cortando aquilo pela palavra de Deus. Professando a palavra. Às vezes eu recebo ameaças de morte. De madrugada. Ataques espirituais na minha mente. Eu não gosto muito de falar dessas coisas. Eu sei que a maioria de vocês creem no mundo espiritual, mas, cara, é meio difícil tu falar isso no tempo que a gente vive, porque assim, eu não vejo muitos crentes tendo a mesma experiência que eu tenho. Poucas pessoas, pelo menos aqui na minha região, poucas pessoas eu conheço que têm esse mesmo nível de guerra. Eu não sei porquê, ou sei lá que já está acontecendo comigo, porque não é possível, meu amigo. Eu tive 3 dias de paz. Eu dormi bem 3 dias. Depois não, voltou de novo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Depois eu conto pra vocês no final o que foi que aconteceu. E aí quem assistir a live até o final vai conseguir ver. Pelo menos vai ficar lá pra frente. Então, a verdade, ela nos liberta. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta da culpa e da condenação. Muitos vivem presos no passado. A verdade da palavra diz que Deus nos perdoa, Deus nos justifica, Deus nos limpa, Deus nos restaura. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A verdade, ela nos liberta da falsa identidade. Antes de Cristo, nossa identidade era definida pelo pecado. A verdade revela quem somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos nova criação, nós somos sacerdócio real, nós somos povo santo, nós somos reis, nós somos herdeiros de Deus. Quando essa verdade entra no coração, a maneira de viver muda. Então nós somos libertos. Eu vou só citar aqui, tá? Porque eu não quero me aprofundar muito nisso aqui, que senão eu vou pegar outro caminho. Nós somos libertos das falsas doutrinas, heresias, falsos ensinos, falsas experiências espirituais. Nós somos libertos da religiosidade. Nós somos libertos da escravidão emocional. Nós somos libertos das influências das trevas. Nós somos libertos disso. Pelo menos 10 coisas aqui eu citei. Então, a verdade. Então, uma boa chave para vocês. Eu sei que as pessoas estão comentando aqui, ó. Tem umas pessoas dizendo sobre guerra espiritual. Tá passando pela madrugada. Uma arma poderosa para você vencer isso aí é a verdade, a palavra de Deus. O Espírito Santo me mostrou isso algumas vezes de madrugada. Quando eu estava em guerra. Eu tive que usar a Bíblia. Palavra de Deus. Como que se usa, pastor? Vai ter que confessar a palavra. De madrugada. Confessar a palavra. É assim que você guerreia nos reinos, no reino espiritual. Você guerreia confessando a palavra. O que é confessar a palavra, pastor? Falar. Falar. Você vai ter que falar, verbalizar. Então, muitas das vezes na guerra, na batalha espiritual, por exemplo, essa madrugada eu tive uma guerra. E aí, eu tive que guerrear durante 1h20. Até derrubar isso aí. Pra me conseguir dormir. Eu não consegui dormir, na verdade. Fiquei nessa guerra até 1h20. Não. Até quase 2 horas da madrugada. Eu acordei 00:20. Até quase 2 horas. Fui dormir. Pegava no sono e acordava. Pegava no sono e acordava. E algo ficava falando na minha cabeça. Ficava lançando. Tentava mexer nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Só que eu não queria levantar pra ficar guerreando a madrugada inteira, porque eu ia ficar quebrado. Eu queria dormir, então... Ficava repreendendo, mas tipo, é uma coisa que fica indo e voltando, indo e voltando. Eu acredito que isso é necessário para me aprender a guerrear. Olha o que a irmã falou aqui, isso aqui aconteceu comigo já. Isso aqui que a irmã tá falando, ó, pastor, eu tô passando pelo mesmo, inclusive na última libertação que fiz, o demônio da morte fez cair a temperatura da minha casa, até congelar meus dedos dos pés. Eu sou nova na libertação, assusta. Isso mesmo. Por exemplo, essa madrugada eu acordei com frio. Quem conhece aqui a cidade de Manaus sabe que aqui nesse tempo que a gente está vivendo não é um momento frio, está quente. Então de madrugada fica uma temperatura agradável, mas não fica gelado, tu não congela, tu não fica com frio. Pelo menos o meu ar-condicionado não tem essa capacidade para fazer isso. E aí eu acordei de madrugada com frio. Então todas as vezes que eu sinto esse frio, eu já sei que alguma coisa... E eu já tinha sentido isso quando eu deitei para dormir. Aí já fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, vai acontecer alguma coisa.
Alguma coisa vai rolar agora de madrugada. E eu espero que não. Eu quero dormir tranquilo, mas acho que vai acontecer. Eu já fiquei com aquele negócio alerta. E quando foi de madrugada, eu tive um sonho. Bom, a gente já tá com 50 minutos de lives. Hoje eu não vou estender muito. Tava com 50 minutos de live. Tá com 50 minutos. Já era meia-noite e pouco, né? Dormi e tal. Dormi 10 e pouco. Aí eu tive um sonho. Um sonho meio estranho. Eu não vou contar em detalhes, mas só vou contar por alto. Sonhei que uma garota, com cerca de 12 anos, alguém me chamava e falava bem assim: pastor, tem como você orar por essa menina? Falei: o que que você quer que eu ore por ela? Era a oração de cura. Ela tem uma cicatriz, algum negócio no braço. Aí ela me mostrava o braço assim, bem atrás. Tinha uma marca no braço. Queria que eu orasse para desaparecer. Falei: tá bom, então, vamos orar. Aí, na hora que eu ia orar, eu sei que a cena mudava, essa garota virava de frente pra mim. Ela tava de costa, de lado assim, ela virava pra mim, é uma garotinha de 12 anos, morena. Quando ela virava pra mim, aí não sei o que que dava em mim, no sonho, eu começava a falar em línguas. Umas línguas de guerra que muitas das vezes o Senhor me dá pra me liberar isso aí de madrugada quando eu tô em guerra. Então eu comecei a orar uma língua aí estranha. Quando eu comecei a orar em língua estranha, essa menina ficou possessa. Essa menina ficou possuída, no sonho. Essa menina ficou possessa na minha frente. Quando essa menina ficou possessa, os olhos dela ficaram brancos. Só que não ficaram só brancos. É tipo assim, quem já assistiu Naruto, vou usar como referência esse desenho aí. Tem um personagem lá, eu acho que é uma menina, não sei o nome, que eu não conheço o personagem de lá. Eu assisti na minha infância eu assistia pouco esse desenho aí. Tem uma menina lá, não sei qual é o nome, que quando ela faz, acho que é Sharingan, né? Quando ela ativa o negócio do Sharingan lá, o poder dela lá, o olho dela fica branco, todo branco, só que fica com umas marcas, tipo como se tivesse costurado assim, não sei como é. Tipo como se tivesse mais veias dentro do olho. Fica branco, todo branco com umas veias, um olhão assim. Essa garota no sonho, ela fez esse olho pra mim. Quando eu começava a orar em línguas, ela tava aqui parada na minha frente. Quando eu começava a orar, ela abriu o olhão, pá! Aí ficava com esse olhão branco, cheio de veia, olhando pra mim. Aí eu parava de orar em língua e perguntava: quem tá aí? Aí essa menina respondia pra mim, né? Eu sou Satanás. Falava pra mim, só que tava com ódio na face dessa garota, de mim. Dizia pra mim assim: eu sou Satanás. Eu sou o diabo. Aí antes de eu falar alguma coisa, ele dizia pra mim: tu não vai conseguir me expulsar daqui, eu não vou sair. Tu não tem autoridade, tu não tem poder, tu não vai conseguir me tirar. Ele queria me intimidar. E eu ficava olhando para aquilo. Falei: caramba, o próprio diabo, Satanás, veio aqui para querer me confrontar. Aí na hora que eu ia falar alguma coisa, olha só como isso é louco. Essa garota que tava assim na minha frente, possuída, na hora que eu ia falar alguma coisa, acho que eu ia repreender alguma coisa, ela tentava enfiar o dedo dentro da minha boca, dentro da minha goela, minha garganta. Ela queria enfiar pela minha boca para afetar minha garganta. Na hora que ela tentava fazer isso, eu fechava a boca e o meu dente pegava no dedo dela. Quando esse, não sei se era espírito, se era o próprio demônio, sabia que ele não conseguia, ele saía dela. Ela voltava normal. Quando ela voltava normal, eu dava 2 passos para trás e começava a orar e começava a chamar os anjos. O Senhor muitas das vezes já me deu comando para fazer isso de madrugada, para que eles possam entrar na guerra junto comigo. E antes que os religiosos comecem a pular aí, Hebreus 1:14, Salmo 91, Salmo 35. Nós podemos chamar eles. Hebreus 1:14, porventura eles não são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então eles trabalham ao nosso favor. E a gente pode chamar eles no nome de Jesus, tá? Não vou entrar nesse ensino aí, mas a gente pode começar a chamar esses anjos. Senhor, envia os teus anjos. Eu lembro que eu falava isso no sonho. Aí, eu acordei de madrugada. E o coração batia. Tic, 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 tic. E aí eu tava com frio. Sabe aquele frio? Eu falei, porque eu já sei, né? A sensação. Eu falava de novo, cara. Aí eu fiquei alguns minutos na cama, deitado, olhando pro teto. Eu falei: bicho, eu vou ter que levantar e vou ter que guerrear de novo. Eu não acredito. Só que eu ficava pensando, eu ficava com a imagem dessa garota na minha cabeça. Falei: o próprio Satanás, não é possível, bicho. Falei: mas o que diacho que tem pra ele vir aqui comigo
pra querer querer brigar comigo, o próprio diabo, que, claro, já mandaram um monte de demônio, Maria Padilha, Yansan, um monte de espírito já veio guerrear comigo de madrugada. O Akan era um outro principado que apareceu pra mim uma vez. Esse e mais um outro. Tem uns outros espíritos que veio que eu não consegui ver. Não consegui ver o nome. Um espírito que parecia uma raposa, o outro que parecia uma coruja, o outro que parecia uma cobra. Então já veio vários espíritos guerrear comigo de madrugada. Aí agora veio o próprio Satanás. Ele falava pra mim no sonho: eu sou Satanás. E ficava me olhando, me encarando. Aí eu fui pra sala pra guerrear, pra lutar com ele. E aí o incrível, não incrível, o ruim, né, que quando esse frio tá no corpo, quando esse frio tá no nosso corpo, meio que tu fica com dificuldade pra falar. Não sei se você já teve essa experiência. Tipo, tu vai falar, mas a tua voz ela sai trêmula. Não sei quando a pessoa tá num frio extremo. E aí tu vai falar, a voz sai meio falhada, meio trêmula, por causa do frio. Assim que foi de madrugada. E aí eu não consegui dormir. Aí guerrei durante 1 hora e pouco. Depois vim deitar. E aí esse negócio ficava voltando na minha cabeça. Ficava voltando e ficava tipo entre dormindo e acordar, dormindo até 6 horas da manhã. Por isso que eu tô assim. Quebrado. Então pronto, aí você já sabe, guerra. E aí como que eu fiz pra vencer isso aí de madrugada? Palavra. Fui lá pro Salmo 46, Salmo 35, Salmo 27, Salmo 91. Então eu comecei a guerrear contra eles com a palavra de Deus. Contra Satanás, né? Não sei se era o próprio diabo. Eu não sei se era um espírito que se intitula Satanás. Não é possível que Satanás veio diretamente comigo. Mas enfim, eu tô falando o que eu vi, né, de madrugada. A impressão que eu tenho, por que esses ataques ficam vindo? Eu acredito que não só eu, mas muitos cristãos estão perto, está chegando o período na Terra de uma grande transição dentro do reino. E Satanás sabe disso. Quando eu falo transição, novos tempos, novas coisas que Deus vai fazer, que Deus vai agir, que Deus vai trabalhar. Então Satanás ele sabe, então ele vem para tentar te bloquear, te paralisar, para que tu não entre nessa transição, nesse novo tempo. E isso não é só comigo, tá? Tem muitos cristãos que estão nessa transição. Só que muitas pessoas elas não sabem disso. Estão sob ataque constante, recebendo ataque, porque tá vindo uma transição. E para que tu não entre nessa transição, então Satanás quer fazer você desistir. Satanás está querendo fazer você parar, então ele vem e te pressiona. Então tem várias maneiras que ele vai usar a fazer. Alguns eles vão atacar na mente, alguns eles vão atacar nos sentimentos, alguns vão perturbar de madrugada, alguns eles vão atacar através das suas emoções, vai criar situações, vai levantar pessoas. Então tem pessoas que estão debaixo de intensos ataques. Esses ataques estão vindo, pelo menos na minha percepção espiritual, profética, é de que está perto de uma grande transição. Então como está perto dessa transição, essa mudança de ciclo na vida de muitas pessoas, ele vem para tentar paralisar isso aí. Então ele está investindo com força. Comigo, os ataques que ele está desferindo são ataques na mente, ataques de madrugada para não deixar eu dormir. E com medo, tentando lançar medo. Então esses são os ataques. Então tem que resistir. Na minha percepção tem que resistir esses ataques durante esse tempo, até que a transição aconteça. Quando a transição acontecer e eu tiver que herdar o que eu vou herdar, que eu ainda não sei o que é, aí ele já não vai conseguir mais vir com tanta força, porque o nível sobe, nível espiritual, tá? E eu percebo isso. Quanto mais eu guerreio, mais eu luto, mais eu permaneço, o nível espiritual sobe, então as guerras aumentam. Bom, enfim, eu acho que você não vai ter fim não isso aí. O tempo que a gente está vivendo só piora, mas a gente tem que continuar avançando e crescendo no reino do espírito, desenvolvendo autoridade, unção, poder. E é isso, a vida do crente é essa. Guerra. Minha irmã tá dizendo, ele quer deixar você cansado. Bom, eu tô cansado fisicamente, né? Fisicamente. Fora outros ataques em algumas áreas que eu tô recebendo. Mas é isso. Imagina se eu tivesse fazendo mentoria, né? Por isso que eu dei uma pausa por causa disso. Eu dei uma pausa por causa disso. Porque se eu tivesse fazendo mentoria, eu ia estar pegando guerra de vocês.
Aí imagina, a guerra de vocês mais a minha. Aí é ruim, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. A irmã tá falando aqui, eu também sou atacado na mente. Meia-noite. É normal. Olha a irmã falando, ó, eu percebi que nas últimas semanas várias pessoas sofrem ataques espirituais com frequência. Isso aqui vai aumentar, tá? Essa questão de ataque espiritual pela madrugada, com espíritos malignos, vai aumentar. Minha percepção é essa. Não é profecia, mas eu percebo que vai aumentar. Tipo, a gente tá entrando num tempo onde realmente a gente vai guerrear com o demônio mesmo. E aquele que não tem vida de oração, que não ora, que não jejua, que não busca, não vai ficar de pé. A irmã, não sei se ela tá aqui assistindo, não sei se a irmã Gisela tá aqui no ao vivo, se ela tiver, comenta aí. Ela intercedeu por mim ontem lá na igreja que ela faz parte, para que eu não sofresse um acidente. E o Senhor já tinha me mostrado já para minha esposa uma guerra que eu tinha pegado, que eles tinham feito uma armadilha para me matar com um acidente de carro. É tipo, uma obra tinha sido feita. E minha esposa que viu. Ela teve o sonho. Enquanto ela tava sonhando aqui, deitada na cama, eu tava lá fora, lá na cozinha, guerreando. Essa guerra foi pesada, meu amigo. Eu achei que eu ia me arrebentar todinho. Eu achei, porque o frio vinha tão forte no meu corpo e parece que a minha pressão caía. Eu achei que eu ia cair no chão duro. Pra te ver o nível de guerra. Parece que eu ia cair no chão duro com a minha pressão e o frio no corpo. Então, naquele dia eles vieram pra matar mesmo. Eu tive que levantar em oração, guerra. Aí minha esposa sonhou que eram 3 caveiras que eles queriam colocar debaixo do carro, no meu carro, que eu tenho um carro, né? Pra fazer o carro capotar e eu morrer. Eu e a minha família todinha. A irmã Gisela também é a mesma coisa. Ela intercedeu por mim ontem. Só que na minha cabeça eu achei o seguinte, bom, já passou, né? Já aconteceu. Aí quando foi essa madrugada, o Satanásão apareceu. Veio de novo. Aí eu fui levar o carro, olha só como uma coisa se encaixa com a outra. Eu fui levar o carro pra fazer revisão. Pra trocar, né? Umas peças da suspensão. Eu tava ouvindo barulho, eu tava batendo a roda. Aí eu fui levar pra ajeitar o carro. Quando eu cheguei lá, o cara levantou o carro. Quando ele balançou a roda tava mole. Aí o cara falou, rapaz, bicho, tu se escapou. Eu falei, por quê? Porque a peça que tava com problema era o pivô, né? Quem conhece de mecânica sabe. Ele falou, se esse pivô saca, a roda sai. E se tiver alta velocidade, capota o carro. Aí eu falei, eita caramba, é isso mesmo? Aí a gente trocou. Aí ele falou, rapaz, a mão de Deus te segurou, ó. Se não fosse Deus, tu tinha se arrebentado. O negócio tava feio. Aí eu troquei a peça ontem. Então se encaixou essa situação do carro com a situação de alguns dias antes que eu tinha guerreado e da questão da irmã Gisela, que ela me via sofrendo acidente, só que morria todo mundo, né, nesse acidente. Eu, a Carol e o meu filho, Christopher. Entendeu? Então tinha um plano de morte pra matar a gente tudinho. Não era só eu que ia. Antes era só eu, agora ele queria pegar a minha família todinha. Então eu fui lá, levei o carro na oficina e realmente constatei fisicamente lá problema no carro. O carro ia... E eu pego velocidade, muitas vezes 80, 90 por hora, 100, 100 e pouco quando eu vou pra estrada. Que eu vou pro Iranduba aqui, né? Vou pro sítio da minha mãe. E eu tava indo pra estrada, né? Então a estrada é acima de 80. Então eu tava indo na velocidade. Eu fiquei pensando, pensou se esse pivô quebra lá na estrada? Já era. Tinha morrido. Uma velocidade de 100, 100 por hora, 120 por hora, o carro capotar, meu amigo. Quem que vive? Só se Jesus segurar mesmo. Então pra te ver a situação. Que realmente essas batalhas espirituais, essas guerras espirituais estão realmente acontecendo. Mas graças a Deus, o Senhor tem lutado a meu favor. A irmã Mônica tá dizendo aqui, ó, pastor, será que não ficou uma brecha pelo fato de o Senhor ter entrado no Senhor de Macomb? Não, irmão. Se tivesse brecha, eu tava morto. Eu tava morto, eu tenho certeza. Pelas guerras que eu peguei, se eles tivessem acesso a mim, eu tinha morrido. Então não é questão que é.
xixi. Onde a xixi vai? Depois a gente vai lá. Espera lá. Hoje eu vou na minha irmã? Vamos, daqui a pouco. Só terminar aqui, vai lá. Não é questão de brecha, minha irmã. Não é questão de brecha. Olha só, vou te dar um exemplo de uma coisa que eu acompanho o apóstolo Robson. Se eu for levar esse raciocínio como brecha, o apóstolo Robson ele tá hospitalizado. Como eu acompanho ele deu um problema no estômago dele. Né? Ele tá internado, ele gravou até um vídeo lá. Aí eu pergunto, será que ele tinha uma brecha pra ele parar num hospital? Eu acredito que não. Mas ali é o impacto da guerra espiritual que esse homem carrega. E ele tá num nível de guerra muito alto. Eu tenho plena convicção disso pelo que eu acompanho dele. Algumas coisas que acontecem comigo eu entendo porque muitas das coisas ele ensina, né? Sobre batalha espiritual. E ele tá internado. Não sei se ele já saiu. Mas era um problema que deu no estômago dele. Agora o cara que carrega aquele tanto de manto, aquele tanto de autoridade, tanto de poder que ele tem, tanto de sabedoria, tanto de santidade que ele caminha. Aí eu pergunto, ele tá no hospital por causa de brecha? Se ele tivesse brecha, ele tava morto, aquele cara. Não tem como, não há espaço pra brecha. Se ele vacilar ali, Satanás mata ele. Ele morre. Ele se arrebenta todinho, arrebenta com tudo, cai ministério, cai tudo. Então não é questão de brecha, é questão de que tu tá numa guerra. Então numa guerra muitas das vezes tu vai sofrer. Vai ter ataque espiritual. O teu corpo ele não aguenta o impacto muitas das vezes das questões das guerras nos reinos espirituais. Então o teu corpo ele sente a pancada. Todo mundo que trabalha em libertação, que trava guerra espiritual, sabe o que eu tô falando. O corpo não aguenta. Ainda que, e olha que o apóstolo Robson, ele é um cara que jejua, ele não come comida como a gente come, né? Ele é vegetariano, pelo menos até onde eu sei. Ele come vegetais, um monte de coisa. Justamente uma alimentação voltada para isso. E mesmo desse jeito, foi parar no hospital. Tá dando pra entender? Então não é questão de brecha. Eu tenho plena convicção disso. Aqui eu não tô falando que o pastor tá dizendo que não peca. Não, todo mundo peca, mas há uma grande diferença. A gente tem que saber diferenciar. Por exemplo, vou te explicar rapidamente. Existem pecados que são premeditados, existem pecados que são acidentais. Então tem pecados que eu pratico, que você pratica, que são acidentais. E tem pecados que as pessoas podem praticar que são premeditados. Há uma grande diferença. Os pecados acidentais que nós praticamos, que nós erramos, que nós falhamos, são pecados que o Senhor Jesus Cristo ele perdoa, ele nos purifica disso, porque sabe que aquilo ali não há intenção. A gente está lutando para andar em santidade. Mas existem pecados que são premeditados, um adultério, assassinato, fornicação, roubo, furto. Isso aí é premeditado. Então isso aí tem um peso muito maior no reino espiritual e a consequência é muito maior no reino do espírito por causa disso. Porque ali há um entendimento, há uma consciência por trás daquilo que foi praticado. Tá para entender? Então, assim, eu percebo que a gente tá numa época de bastante guerra espiritual, que isso aí vai piorar daqui para frente. Vai piorar. Eu sinto isso. Para todo mundo, não é só para mim, não é só para todo mundo, todo crente. Agora eu fico pensando, e aquelas pessoas que não têm conhecimento de batalha espiritual, não sabem como guerrear, não sabem como orar, não sabem como batalhar, é medroso, é medrosa, corre quando acontece isso. E quando o bichão vier em cima dela? Porque vai vir, cara, não tem pra onde correr. E aí? Como que essas pessoas vão se atar? Eu lembro de um conselho que o apóstolo Robson deu muitos anos atrás, na época que eu tava começando a seguir ele. Ele deu um conselho. Não faz muito tempo atrás, não. Faz 1 ano, 2 anos atrás. Ele deu um conselho e disse assim: olha, os tempos que estão vindo, vocês precisam estar prontos e preparados para o que vai acontecer na Terra. Aí, o conselho que eu dou para vocês é jejuem, orem, intensifique a busca de vocês e procure conhecimento sobre batalha espiritual. O máximo que vocês conseguirem entender sobre batalha espiritual, estudem e busquem, para que vocês aprendam a lutar no campo espiritual. Foi o que eu fiz. Comecei a buscar, comecei a ir, comecei a entender um monte de coisa. De batalha espiritual, oração de guerra, oração de intercessão, comecei a entender um monte de coisa. E é esses conhecimentos que, graças a Deus, o Senhor tem me dado, tem permitido que eu tenha, que eu comecei a entender como que funciona a mecânica da guerra. Como batalhar, como guerrear. Eu entendi que existem armas espirituais que tu vai usar, que são específicas para cada guerra. Oi? O peixe, porque tava na Tu mexeu no peixe de dentro da geladeira, cara? Tu mexeu no peixe que tá lá, não, né?
Tá, que tu pegou, guarde lá, vai lá, volta, bota de volta. Amém, irmãos? Vamos encerrar aqui. Já a gente já respondeu várias perguntas. As perguntas Vamos orar pelos enfermos bem rápido aí. Quem tá enfermo aí? A gente tá vivendo um período de guerra. Você tem que entender isso. Todos nós estamos vivendo um período de guerra. Guerra. É a era da guerra que a gente está vivendo. É o confronto, é a guerra. Em todas as áreas. Guerra. Se a gente não se levantar para lutar, não vai ter vitória. Tu vai cair na guerra, vai sucumbir. Vamos lá, vamos orar pelos enfermos. Orar bem rápido pelos enfermos, tá? Quem tá enfermo aí, coloca aqui nos comentários. Só pode ele. A maioria das pessoas que estão pedindo oração é por entes queridos, né? Tá bom, vai lá, já lá contigo. Vamos lá, vamos orar então pelos enfermos. Vai pra lá que papai vai orar agora. Tá mexendo aqui, vai balançar as coisas. O irmão Davi tá perguntando aqui. Vou responder a pergunta dele e vou começar a orar pelos enfermos agora. Pastor, como posso ter mais comunhão com o Espírito Santo? Porque parece tão fácil para as outras pessoas. Mas para mim, que tenho dificuldade de me lembrar e manter a constância, parece difícil. Bom, não é que parece fácil, é porque as pessoas que já têm tempo de oração, de vida de oração, elas já têm prática. Então, com o tempo, não é que fica fácil, é porque já tem um costume, já gerou um costume de oração. Tá? Mas assim, quer comunhão? Não existe comunhão sem renúncia. Vai ter que lutar. Eu tive que lutar para ter comunhão com o Espírito Santo. E não acho que a minha comunhão é uma comunhão profunda. Nossa, que comunhão que eu tenho. Não acho. Eu acho que ainda tem que melhorar muita coisa. Ainda tem muita coisa que precisa aprender. Muita coisa precisa aprender. Então, o que tu faz? Comece a orar. Tem que ter constância na oração. Vai ter que começar orando. Forçar a oração. Vai ter que se esforçar para orar. Não tem pra onde correr. Não existe outro caminho. Esse é o caminho. Vai ter que se esforçar para orar, tá bom? E tem coisas também que eu ensino aqui no canal sobre como ouvir o Espírito Santo. Tem vários vídeos. Eu não vou falar isso aqui agora. Mas o caminho inicial é a oração. Tem que ir pra oração. A irmã tá pedindo oração pela saúde dela. Dores no fígado e cansaço. Oração para o Peter ser curado do estômago. Pastor, estou com uma dor emocional muito grande por uma prova que tenho passado e o tempo de espera está castigando demais. Poderia orar por mim? Oro. Vamos lá, vamos começar. O que é, Caio? É o peixe de verdade mesmo, né? Tu tirou do congelador não, né? Não. Tá, deixa ele lá. Vai lá, vai assistir teu coisa, eu vou orar pelo pessoal aqui, eu já vou encerrar, já vou lá contigo. Vamos orar agora, irmão. Todos vocês que querem oração por cura, se o enfermo que você está pedindo oração está aí do seu lado, põe as mãos sobre ele agora. Tá? Peço que você impõe as mãos sobre ele, bota as mãos sobre ele aí agora.
sobre ela, seja quem for, seu pai, sua mãe, seu tio, quem tiver aí precisando de oração, você coloca as mãos sobre ele agora. Ah, a pessoa não está aqui comigo, então só fique em espírito de oração. Fique em oração aí junto comigo. Eu vou orar e liberar o comando agora. Tá? Quem está enfermo aí faz assim com as mãos para receber. Se você está enfermo e você quer oração por cura ou qualquer outra área, faz assim com as mãos e vou liberar sobre você, pá, tá? Vamos lá, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, para essas pessoas que estão aqui ao vivo, estão precisando de cura, estão precisando de libertação, estão, Senhor Jesus, com peso sobre eles. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas agora. Senhor, eu libero sobre eles agora a unção de cura e a unção de libertação que venha sobre eles agora. Toque o corpo deles agora. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toda cadeia seja quebrada agora, toda prisão, Senhor, seja destruída. Eu ordeno que seja despedaçada agora na autoridade do teu nome. Eu libero a unção de cura sobre essas pessoas. Todo problema no estômago, Senhor, problema de caroços no seio, problemas de pressão alta, Senhor Jesus, seja qual for o tipo de problema, dores no corpo, problema no fígado, cansaço, problemas no olho, Senhor Jesus. Estou citando o que está aqui nos comentários. Pessoas que estão com problema de dor, estão com problema no coração. Pai, eu ordeno sobre eles a cura agora. Eu libero a unção sobre eles, em nome de Jesus. Que venha sobre eles agora essa unção. Todo jugo seja despedaçado. Toda doença seja despedaçada agora, em nome de Jesus. Libera a unção sobre eles. Que eles sejam completamente curados agora, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Seja completamente curado, todos eles agora. Sejam completamente curados agora. Toda dor desapareça, toda doença desapareça, toda dor desapareça. Eu ordeno libertação. Pessoas que estão com problemas na sua área emocional, tristeza, depressão, ansiedade, pavor, medo, eu repreendo todos esses espíritos de sobre a vida, de sobre a casa dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Sejam completamente livres, no nome de Jesus. Sejam completamente livres, no nome de Jesus. Eu declaro eles curados agora. Que essa unção toque eles. Mais unção. Mais unção. Em nome de Jesus. Espírito de depressão, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus. Espírito de ansiedade, eu te repreendo agora. Cadeias que estão prendendo pessoas, eu quebro agora, no nome de Jesus. Sejam livres, 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 no nome de Jesus. Sejam livres, no nome de Jesus. Sejam livres, no nome de Jesus. Pessoas que têm amigos, parentes, que estão com câncer, estão com algum problema de saúde, Pai, eu ministro também sobre eles. Que essa unção possa ir sobre eles agora. Eles possam ser tocados agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Quem estava com dor, movimenta, procura dor no seu corpo. Quem estava com peso espiritual, procura aí agora. Amém. Se você recebeu o toque do Espírito, comenta aqui. Irmã Luciana tá comentando aqui, ó. Pastor, hoje é meu aniversário. Estou com muita dor da coluna na altura do quadril. Feliz aniversário, pastor Luciano. Vou orar pela senhora agora. A senhora já sabe o procedimento, né? Faz assim com a mão para receber. Bem assim. Fecha os olhos. Mande um ok para mim. Quando a senhora mandar ok, eu vou entender que a senhora já está na posição. E eu vou começar a orar pela senhora, tá bom? Bem rapidinho. É coluna e quadril, né? Vou orar agora pela senhora. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela pastora Luciana, Pai. Ela está sentindo dor no seu quadril, na sua coluna.
Eu ordeno na autoridade do nome de Jesus que toda dor que ela está sentindo venha desaparecer agora. Coluna seja completamente curada agora. Quadril seja completamente curado agora. Todo problema ósseo venha ser corrigido agora. Se ela tem algum desvio de coluna, eu ordeno que seja corrigido agora, no nome de Jesus. Eu libero sobre ela a unção, seja completamente curada. A dor desapareça 100% agora, em nome de Jesus. Que a Luciana seja completamente curada agora. Toda dor desapareça. Saia a dor agora da coluna dela, do quadril dela. Desapareça agora, em nome de Jesus. Espírito Santo toca a coluna, completamente curada agora, 100% da cura agora, em nome de Jesus. Irmã Luciana, pastora Luciana, movimenta aí para o curador e comenta aqui para mim se a dor desapareceu ou se diminuiu, o que foi que aconteceu, tá? Ainda dói? Muito ou pouco? É bom fazer pelo Google Meet, né? Que eu poderia estar olhando para a senhora. Essa dor, tenta me explicar um pouco sobre essa dor. Ela é muscular ou ela é óssea? Consegue me dizer? Vamos fazer o seguinte. Pegou peso na descida do monte. Pera aí, rapidinho. Nunca mais fiz isso. Pera aí, rapidinho. Vou mandar aqui rapidinho. Só entrar no uma sala, tá? Do Google Meet. Clica aí, eu vou estar orando por você, tá? Melhor que eu vou estar te vendo. Se tiver mais alguém que quer uma oração, também pode entrar. Eu não vou orar por muitas pessoas, só algumas, tá? Eu vou estar encerrando a live aqui e vou estar indo pro Google Meet. Nunca mais fiz isso. Tá orando por vocês, bem rápido, tá? Pera aí, rapidinho. Pastora Luciana, se a senhora quiser, a senhora pode estar entrando aqui na sala do Google Meet. Bem rapidinho eu vou estar orando pela senhora, tá? Paz. Eu coloquei meu neto. Eu vou lá pra sala do Google Meet e aí eu vou encerrar a live aqui, tá? Vou encerrar a live aqui, vou lá pra sala, vou orar pela irmã e eu vou encerrar, tá bom? Se alguém quiser entrar para receber oração de cura, entra aqui no link e eu oro rapidinho por você lá, tá? Não vou demorar muito lá não também. Eu quero agradecer a audiência de vocês aqui, por ter estado aqui comigo nessa sexta-feira. Deus abençoe a vida de vocês. Se você quiser ofertar na minha vida, minha chave Pix está fixada aqui, tá? Vamos orar por todos vocês que estão aqui ao vivo.
E aí eu vou orar, vou encerrar e vou lá pra sala do Google Meet, tá? Só permitir o pessoal entrar aqui. Vamos lá, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todas essas pessoas que estão aqui ao vivo, Pai, abençoa a vida delas, cobre elas com teu sangue, dá elas um final de semana abençoado, que a tua bênção esteja sobre elas, que a tua graça, a tua mão esteja sobre cada uma dessas pessoas, só possa cobrir cada uma dessas pessoas com o teu sangue, dê elas um final de semana abençoado, Senhor, que todo mal venha cair por terra, Senhor, que a tua cura possa estar sobre eles, a tua libertação, o teu poder, a tua força, em nome de Jesus, amém, amém. Tá certo? Vamos lá, vou entrar aqui na sala do Google Meet. E aí, eu vou encerrar aqui agora a live. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tô encerrando agora.